Já lhe disseram que está muito calado, talvez devesse participar mais, falar mais alto ou até mesmo ser mais presente. A introversão não é um defeito, não é timidez, não é ansiedade social. A introversão é uma forma de processar o mundo. E neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre a introversão. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje vamos falar sobre a introversão. Não sobre o estereótipo da ideia de uma pessoa fechada no quarto, com medo de pessoas, incapaz de falar em público. Não é sobre isso. Vamos falar da introversão como traço, como característica. Vamos olhar para aquilo que a ciência descreve e vamos também perceber que é um recurso, que é muitas vezes um superpoder, se quisermos usar aqui uma expressão mais dramática. Um superpoder que ao longo dos anos tem sido muito mal compreendido pela sociedade, pelas organizações e muitas vezes pela pessoa que tem essas características. Hoje vamos falar sobre o que distingue a introversão da timidez, da ansiedade social, porque são coisas diferentes e confundi-las também tem as suas consequências. Vamos falar sobre energia, sobre o que significa recarregar e vamos falar sobre como navegar num mundo que foi construído quase a pensar nos extrovertidos. E vamos terminar ainda com um tema sobre a introversão e liderança, porque é que estas duas se combinam muito melhor do que a maioria das pessoas imagina. Então vamos começar aqui pelo princípio, passando aqui a redundância. O Jung, em 1921, foi um dos primeiros a formalizar esta distinção entre introversão e extroversão. A definição que ele traz é bastante útil, portanto, não se trata de gostar ou não gostar de pessoas. Trata-se de onde uma pessoa dirige a sua energia psíquica. O introvertido dirige a sua energia para dentro, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para o mundo interior. O extrovertido dirige-a para fora, para o mundo exterior, para o ambiente, para as outras pessoas, para a estimulação interior. Não há nenhum juízo de valor nesta definição, é apenas uma direção, é um fluxo. Hoje a psicologia moderna vai um bocadinho mais longe porque fala num espectro, não de dois tipos fixos, mas de uma dimensão contínua onde nós nos podemos posicionar, não é, nesse espectro. E neste espectro surge aqui um conceito também interessante que é o da ambivertido. A pessoa que situa algures no meio desse espectro, capaz de aceder a traços introvertidos, também como a traços extrovertidos, dependendo do contexto. Na verdade, os extremos puros, a pessoa completamente introvertida ou completamente extrovertida, não são assim tão comuns. Portanto, a maioria de nós existe algures neste contínuo. Mas então o que é que define esta tendência introvertida? Segundo a literatura, as pessoas introvertidas tendem a preferir ambientes com menor estimulação exterior, a trabalhar de forma mais independente e de forma melhor, não é? De forma mais independente e reflexiva, a expressar-se com maior facilidade por escrito do que na oralidade, a ter redes sociais mais pequenas, mas de maior profundidade e a precisar de tempo a sós para recuperar de energia após interações sociais. Esta última característica, a recuperação de energia, é central aqui na questão da introversão e voltaremos a ela. Mas primeiro vamos separar a introversão de dois aspectos fundamentais e que há muita confusão. Podem coexistir, mas são diferentes. A introversão é diferente da timidez e da ansiedade social. Esta é uma das distinções mais importantes aqui deste nosso episódio e esta confusão causa um dano real na forma como as pessoas se veem a si próprias e na forma como também são vistas pelos outros. A introversão, já vimos, é uma orientação de energia, é uma preferência, não é por si só um problema, é uma característica, é um traço. A timidez já é diferente, a timidez é o desconforto, é uma apreensão em situações sociais, particularmente novas ou então de avaliação de performance. Uma pessoa tímida pode querer profundamente estar em contacto com os outros, mas sentir alguma ansiedade em fazê-lo.
E uma pessoa introvertida pode estar completamente à vontade em contextos sociais, simplesmente preferindo selecionar a forma quando e como ativa essa energia. Alguém pode ser extrovertido e tímido ao mesmo tempo, não é incompatível. Também se pode ser introvertido sem ter nenhuma timidez. Portanto, são dimensões efetivamente diferentes. A ansiedade social vai um bocadinho mais longe. A ansiedade social é uma condição clínica caracterizada por um medo persistente e intenso de situações sociais, uma antecipação de julgamento negativo e evitamento que interfere com o funcionamento do dia-a-dia e que gera sofrimento para a pessoa. Uma pessoa introvertida que prefere um jantar em pequeno grupo a uma festa de 200 pessoas não significa que tenha ansiedade social, está simplesmente a agir de acordo com a sua natureza. E confundir estas duas traz realmente consequências. Quando nós rotulamos crianças introvertidas como tímidas ou com medo de pessoas, estamos a patologizar uma característica que é na sua essência neutra e muitas vezes muito valiosa. Quando uma pessoa introvertida interioriza a ideia de que há qualquer coisa de errado com ela, por isso é que muitos introvertidos acabam por desenvolver aqui timidez ou alguma ansiedade, portanto, esta ideia de que há alguma coisa de errado pode gerar de facto esta relação ansiosa com situações sociais, que de outra forma iria navegar nessas situações com competência. A investigação de Raja Akhtar e Hussain no Journal of Educational Science and Research, conduzida no contexto profissional em 2020, documenta este ponto. Os introvertidos têm frequentemente competências sociais sólidas, simplesmente preferem ouvir mais do que falar e expressam-se com mais facilidade por escrito. Isto é apenas uma característica. Então, a introversão não é medo de pessoas, é preferência por profundidade. Chegamos agora a um dos pilares da experiência introvertida e um dos mais mal compreendidos, a necessidade de recarga energética. Muitas pessoas introvertidas conhecem esta sensação, não é? Estiveram numa festa, numa reunião longa, numa conferência cheia de interações, correu tudo muito bem, até gostaram genuinamente, mas ao fim do dia sentem um cansaço específico, não só físico, é mais profundo. Às vezes até chegam a sentir dor de cabeça, um esgotamento, que só passa quando se retiram e passam tempo sozinhos. E de facto, isto tem uma base real na psicologia. A hipótese da ativação sugere que os introvertidos têm um nível mais elevado de excitação cortical. O que é que significa? Significa que precisam de menos estimulação exterior para se sentirem funcionalmente ativos, enquanto que os extrovertidos precisam de maior estimulação e, portanto, procuram ambientes estimulantes para dar resposta às suas necessidades, enquanto que os introvertidos atingem esse limiar muito mais rapidamente e, quando o ultrapassam, é extremamente desgastante. Por isso, não significa que os introvertidos não gostem de pessoas, mas a interação social consome a energia de uma forma diferente para eles e precisam de tempo para recuperar. E há aqui uma investigação de Card e Skakun Sparling que torna claro aqui este ponto, que é: os introvertidos precisam tanto de conexão social como os extrovertidos. A necessidade de pertença é um conceito universal. O que é que muda aqui? É a forma como essa conexão é processada. O estudo, conduzido com 949 participantes canadianos durante a pandemia de Covid, encontrou resultados que desafiam este mito de que os introvertidos são autossuficientes em isolamento. Na verdade, o apoio social de amigos e família estava mais fortemente relacionado com a felicidade subjetiva em pessoas com traços introvertidos e também com traços extrovertidos. Ou seja, a solidão social teve um impacto negativo mais intenso na felicidade das pessoas introvertidas. Então vamos deixar isto assentar um pouco, não é? Existe esta ideia de que os introvertidos são imunes à solidão. Mas não, eles conseguem lidar bem com a solitude, não é? Mas podem até, no que diz respeito à solidão, até ser mais vulneráveis aos seus efeitos, porque apenas precisam de uma forma diferente de se conectar, conversas mais profundas, relações mais selecionadas, ambientes com menos ruído social. O isolamento da pandemia não foi um paraíso para os introvertidos, como foi muito sugerido. Foi tão difícil para eles quanto para os extrovertidos.
Gostaria também de trazer aqui um conceito que Susan Cain tornou popular, o do ideal extrovertido, aqui no seu livro Quiet. A ideia de que as nossas escolas, os nossos locais de trabalho, os nossos sistemas sociais foram progressivamente construídos com base nesta premissa de que a extroversão é o estado ideal de funcionamento humano. Por exemplo, salas de aula em plano aberto, onde a participação oral é mais valorizada do que a participação escrita, escritórios de espaço aberto, onde a colaboração contínua é a norma, e vemos nos dias de hoje muitos offices a funcionar desta forma, reuniões onde quem fala primeiro, quem fala mais alto, quem fala mais é quem lidera, entrevistas de emprego onde a espontaneidade verbal é sinal de competência, são tudo aspectos que são valorizados na sociedade de hoje. Para os introvertidos, isto cria uma fricção que acaba por ser estrutural. A investigação de Raja, que falei há pouco, 2020, documentou isto especificamente no contexto educativo profissional. Os introvertidos têm frequentemente um rácio de sucesso mais baixo, não porque sejam menos competentes, mas porque as métricas de avaliação tendem a favorecer comportamentos extrovertidos. Comunicação oral assertiva, participação espontânea em grupo, visibilidade. O trabalho reflexivo, detalhado e independente que os introvertidos frequentemente executam com excelência é sistematicamente menos visível. E Sharma e Bell, no Psychological Studies, em 2022, encontraram algo semelhante no contexto académico. Os introvertidos usavam as redes sociais digitais de forma diferente, com maior impacto académico positivo, expressando-se melhor através da escrita, plataformas assíncronas e espaço que lhes permitiam processar antes de responder. O digital acabou por criar aqui um espaço onde a vantagem extrovertida na comunicação oral se esbatia e onde os introvertidos, frequentemente, até prosperam. Então, como é que uma pessoa introvertida navega neste mundo, não é? Sem se trair e sem se esgotar e sem tentar ser algo que não é? O que é que a prática e a investigação sugerem? A primeira é conhecer o seu padrão de energia e acolher, não é? Antes de uma situação de alta exigência social, como uma apresentação, um evento de networking ou uma conferência, planear intencionalmente o tempo de recuperação a seguir, não como falha, mas como manutenção. A segunda é usar os ambientes certos. Uma reunião de 15 pessoas, onde falar exige interromper, pode ser avassaladora. A mesma informação até pode ser partilhada antes da reunião e pode permitir que a pessoa introvertida contribua com igual ou até maior profundidade. A terceira é perceber que agir de forma extrovertida pode ser uma competência, não uma traição. Patrick, em 2022, refere estudos que mostram que pessoas introvertidas podem aprender a comportar-se de forma mais extrovertidas em situações que o exigem e beneficiar emocionalmente disso a curto prazo. Aquilo que exige não é mudar-se quem é ampliar o repertório comportamental em função do contexto, porque a verdade seja dita, o contexto é mais orientado para os extrovertidos. E a quarta e mais importante é talvez parar de pedir desculpa por ser quem é e de rejeitar quem é. A introversão não é um defeito a corrigir, é uma forma de processar o mundo e tem vantagens bastante claras. Falando aqui um pouco da energia social, que é um ponto importante e muitas vezes transformador para quem tem traços introvertidos, que chegam com queixas de exaustão, de irritabilidade ou até uma sensação persistente de não estão a dar conta. A gestão da energia social não é algo egoísta, é algo que requer realmente atenção e cuidado. E é importante a pessoa começar por mapear algumas coisas, não é? Quais são as situações que drenam a energia, quais é as que trazem energia, são as reuniões de equipas longas, conversas individuais profundas, eventos sociais grandes, trabalho concentrado a sós. Portanto, este mapear não é para evitar aquilo que drena, mas é para se preparar para aquilo que drena e trazer para si também aspectos que são gratificantes. É para planear aqui uma alternância. Se hoje há uma manhã de reuniões, a tarde pode incluir tempo de trabalho individual. Se há um evento social intenso de fim de semana, o domingo pode ser protegido, por exemplo. Já os ambivertidos acabam por ser os mais adaptativos, porque precisamente acedem com mais facilidade a este modo de recarga, mais solitária, como também a estimulação social. Mas é possível para uma pessoa mais introvertida, aprender a gerir conscientemente estes ciclos para poder aproximar-se dessa flexibilidade. Há também algo importante sobre a qualidade versus a quantidade das interações.
E há aqui um estudo de Cart e Chacun e Sparling, de 2023, que documentaram que para pessoas introvertidas ter mais amigos próximos estava positivamente associado à felicidade. Mas isso não significa muitos contactos superficiais. Significa que são relações de profundidade. Então, conexões onde a pessoa introvertida se pode expressar completamente, sem o custo energético de gerir uma performance social constante, é aquilo que é uma mais-valia. E há aqui um mito também para desfazer. Os introvertidos não são maus em conversas. São extraordinários em conversas profundas. O que os esgota é o small talk, não é? Conversa fiada, como costumamos dizer, contínuo. É esta sociabilidade performativa, não é? Um ruído social sem substância. Porque quando a conversa tem profundidade, muitos introvertidos ficam presentes, iluminados e até estimulados. Falando agora de um tema importante, que acaba por ser muitas vezes o mais contraintuitivo de todos, é o da liderança introvertida. Existe um estereótipo de que o líder deve ser extrovertido, carismático, vocal, dominante na sala, rápido nas decisões, mobilizador de multidões. E de facto, a Suzanne Cain traz essa informação, a investigação de Raja e colaboradores em 2020 também, que diz que em muitos contextos organizacionais os extrovertidos são percebidos como mais capazes, é certo, porque a sua visibilidade natural, né, alinha com os indicadores de liderança que a cultura organizacional valoriza. Mas visibilidade não é liderança. E então, aqui, o que os dados mostram é que líderes introvertidos frequentemente superam líderes extrovertidos quando trabalham com equipas de colaboradores proativos. Equipas onde as pessoas têm as suas próprias ideias e iniciativas. Porquê? Porque o introvertido tende a ouvir mais, processa antes de decidir, cria espaço para que os outros contribuam, não sente necessidade de dominar a conversa para se sentir seguro. E de facto, lideranças extrovertidas tendem a ser mais dominantes, mais autoritárias muitas vezes. E há qualidades específicas do perfil introvertido, que a investigação associa à liderança de qualidade. Uma capacidade de reflexão aprofundada antes de agir, tomada de decisão mais cuidadosa. Portanto, os introvertidos avaliam, racionalizam e chegavam a conclusões que se revelam mais sólidas a longo prazo. Têm uma capacidade de escuta real, não como técnica, mas uma disposição genuína e têm uma menor necessidade de aprovação pelos outros, portanto, o que pode trazer-se em maior consistência e integridade em posições de liderança. Falando novamente dos ambivertidos e introvertidos que desenvolveram competências extrovertidas, portanto aqui esta adaptabilidade, tendem a ser extraordinariamente capazes de ler o contexto e de ajustar o seu comportamento. Portanto, uma maior compreensão, quer do mundo interior, quer do mundo exterior. Olhando agora para o ambiente digital, Sharma e Bell, em 2022, capturaram na investigação que os introvertidos, por serem tipicamente mais reflexivos, mais detalhados, produzem frequentemente comunicação escrita de maior qualidade, o que em contextos de liderança moderna, onde a comunicação assíncrona e escrita tem crescido enormemente, se tornou uma vantagem real. Então, a liderança introvertida não é uma liderança silenciosa, é uma liderança que ouve antes de falar, pensa antes de decidir e que cria espaço para que os outros também possam ser líderes. Então, uma das ideias que eu gostaria que levasse deste episódio é que introversão não é timidez, não é ansiedade social, não é falta de habilidade social, é uma orientação, é uma forma de processar o mundo que privilegia a profundidade sobre a amplitude, a reflexão sobre a reação, a qualidade sobre a quantidade das conexões humanas. As pessoas introvertidas precisam tanto de conexões como as pessoas extrovertidas. O que muda é como essa conexão deve acontecer para ser nutritiva e não exaustiva. Num mundo construído para extrovertidos, ser introvertido pode exigir aqui alguma adaptação estratégica, não de identidade, mas de comportamento ajustado ao contexto. E essa capacidade de adaptar o repertório, quando desenvolvida conscientemente, é também uma competência extraordinária, porque a realidade é esta: estamos num mundo feito para extrovertidos. E por último, se reconhece em si traços introvertidos que têm sido vividos como defeitos, esse perfeccionismo silencioso, preferência por ouvir, um esgotamento depois de grandes eventos sociais, essa necessidade de processar para responder, quero que saiba que a ciência está do seu lado, dizendo assim, não há nada para corrigir, há algo apenas para compreender, nomear e usar.
E a introversão é na realidade um superpoder e que espero que tenha captado a essência deste superpoder neste episódio. Deixe aqui o seu comentário ou partilhe. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.